Olá! Mais uma vez aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o seu plano, o seu agir nesse momento tão difícil e a nossa parte. Nos últimos vídeos nós conversamos sobre isso e hoje eu quero tratar de um tema que é muito comum na humanidade, que é a contradição que nós vivemos. Nós somos um poço de contradição e isso não é nenhuma novidade. Paulo, lá em Romanos, quando ele escreve a carta dele para a igreja de Roma, capítulo 7, versículo 19, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E ele demonstra ali, ele já está no nível de intimidade com Deus ali muito grande, uma vida cristã, um serviço. E nessa altura do campeonato, ele simplesmente faz essa declaração, reconhecendo o pecado que vive nele, reconhecendo a fraqueza dele e reconhecendo que todo o bem dele vem de Cristo. E é aí que está a grande chave da questão. Mas antes de falar disso, eu queria trazer um pouco para a nossa vida. O que acontece é o seguinte: nós normalmente temos um discernimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Mas mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência, nós escolhemos ir pelo caminho contrário. É ou não é verdade? Quantas vezes você sabe que tem que ficar calado ou calada e fala? Quantas vezes você sabe que tem que falar e fica calada? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que sabemos que é necessário, que é o correto e não fazemos? Acabamos nos deixando levar por várias situações, ou por uma acomodação, ou medo, ou insegurança, ou qualquer coisa que nos faça sair da nossa zona de conforto e principalmente de controle. A grande questão é por quê? Por que, tendo a consciência do que é bom e do que é certo, nós escolhemos ir pelo caminho contrário? Por que precisamos viver essa contradição? A resposta está no pecado original. Nós somos pecadores. E esse pecado que habita na nossa carne nos distancia de Deus, nos rebela contra Deus. Então nós naturalmente agimos contra Deus. Nós precisamos tomar decisões que nos levem para a comunhão com Ele, porque a partir do momento que o pecado habita na nossa carne, desde que o pecado se instalou na vida humana, nós nos distanciamos da presença de Deus e, portanto, somos escravos do pecado. Então eu vou trazer aqui 3 coisas que nós podemos fazer. A primeira é ter a consciência da nossa fraqueza. Estar conscientes que somos pecadores. Isso nos tira da soberba, isso nos tira da zona de arrogância, de orgulho. Só essa consciência já prepara o nosso coração para o agir de Deus, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza, o que é muito difícil para o ser humano, já que nós estamos sempre buscando conhecer, sempre buscando crescer, sempre buscando uma posição melhor. Então, reconhecer que somos fracos, frágeis e vulneráveis nos torna mais dependentes de Deus. A segunda coisa é crer no sobrenatural, é crer no agir de Deus através da nossa vida, é entender que o bem que mora em nós não é nosso, não é por nossa causa, mas é por Cristo e vem dele. Lá em Salmos, eu separei aqui 2 passagens que falam dessa força de Deus na nossa vida. Lá no Salmo 28:7, o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Eu gosto muito de chamar a atenção para as palavras. Cada palavra, ela tem uma força muito grande, ela passa uma mensagem. O Senhor é a minha força e meu escudo.
é aquilo com o qual eu avanço e com o qual eu me protejo. Você percebe? Força e escudo. Eu vou e eu recuo sob a graça do Senhor, pelo poder e pela força dele. Lá no 73, 26, diz que minha carne fraqueja, mas Deus é a minha fortaleza. É a fortaleza do meu coração. E isso aqui é muito lindo, porque a nossa vontade, os nossos desejos moram no nosso coração, não é na nossa mente. Se tudo partisse da nossa mente, ter a consciência já resolveria todos os problemas. Mas por que nós nos deixamos levar? Porque o nosso coração está rendido ao pecado. E aí, quando o salmista declara que Deus é a fortaleza do meu coração, a carne ela pode fraquejar, mas o coração ele tem muito mais poder. E por fim, Paulo declara lá em Filipenses aquela famosa passagem que todo mundo conhece, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas boas e as coisas ruins, a falta e a fartura. Ele pode todas as coisas pelo poder de Deus e não dele próprio. A terceira coisa que nós podemos fazer é assumir Jesus. Assumir esse sobrenatural em nós. É colocar nele os créditos das nossas vitórias, do nosso caminhar. Jesus ele não é neutro, ele não é figurativo, ele não é uma historinha. Jesus é o Salvador, ele é o Senhor. Isso é muito forte e nós deixamos às vezes isso passar ao largo. Quantas pessoas sabem que Jesus é o seu Salvador? Que nele está a sua vida, dele depende a sua vida e que se não for por ele você está perdido. Quantas pessoas veem que ele é o seu Senhor, veem nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas palavras? Não é fácil. Tudo que eu falo aqui, eu vivo essa dificuldade da carne que me leva a fazer escolhas que me levam às vezes para longe de Deus e consequentemente os resultados também para longe dele. Nós não podemos nos declarar cristãos e viver como se Jesus não existisse, porque ele não é abstrato, ele tem vontade, ele tem personalidade e o que ele quer é nos tornar mais parecidos com ele. Para nos tornarmos mais parecidos com ele, precisamos saber quem ele é, reconhecê-lo, reconhecer que podemos ser mais parecidos com ele. E o que nos leva nesse caminho entre a contradição e a comunhão plena com Deus é não desistir, é não se afastar, é diante das dúvidas, diante das inseguranças, diante dos questionamentos que fazemos a Deus, decidirmos continuar com Ele. Se nós pararmos no meio do caminho, não vamos conseguir ver a glória de Deus, aquilo que Ele promete para nós. Para encerrar, eu quero trazer o trecho de uma música que me toca muito já há algum tempo e eu quero compartilhar com vocês, que ela diz assim: então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E é isso que nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos ajude a nos libertarmos de nós mesmos para viver aquilo que Ele tem para nós. E aquilo que Ele tem para nós, neste lugar, não existe espaço para o pecado. Então vamos nos tornar mais parecidos com Ele. A música ainda tem um trecho que diz aqui: então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que hoje a gente possa ficar com essa certeza de que esse relacionamento e essa comunhão com Deus faz parte de uma caminhada com Ele, de uma vida com Ele, e não somente de um momento. Que possamos sair da contradição para a comunhão plena com Deus e experimentar aquilo que Ele tem para nós.
Amém? Vou ficar por aqui hoje. Semana que vem eu trago mais uma palavra que toque meu coração. Beijo. Espero que toque o seu.